Olá, você está acompanhando uma aula de História da Amazônia. Eu sou o professor Rogério Link e hoje quero explorar com você como era a Amazônia na época inicial da conquista. E faremos isso através de um artigo do historiador Antônio Porro, que se chama História Indígenas no Alto e Médio Amazonas, século XVI e a XVIII, que se encontra no livro da Manuela Carneiro da Cunha, Histórias dos Índios no Brasil. Esse artigo é basicamente um resumo, né, desse livro aqui, né, das pesquisas que o Antônio Porro tem feito, que estão sintetizadas nesse livro daqui, que eu recomendo quem quiser comprar. O Povo das Águas se chama o livro. E o Antônio Porro vai fazer para a história o que alguns trabalhos de arqueologia, como da Ana Roosevelt, tem feito na arqueologia. Né? Então, ele demonstra, por exemplo, a partir dos primeiros relatos históricos, né, fazendo a crítica desses relatos, o quanto a população, a Amazônia era habitada, né? Tinha uma vasta população indígena, e o que esses relatos podem trazer para a gente conhecer os povos que habitavam nessa região e como era mais ou menos a cultura. O que a gente pode extrair desses documentos históricos, uma vez que os relatos, esses relatos eram tidos sempre pela historiografia tradicional como invenção, né, ou fantasiosos, porque eles não condiziam com a realidade observável sobre as aldeias indígenas, né, aqui nas regiões de terras baixas da floresta, que eram aldeias pequenas, não muito numerosas. Então, quando você tinha relatos que apontavam uma grande população ocupando, né, obviamente, logo de início, você tinha suspeitas sobre isso. E ainda mais que esses relatos iniciais tinham outros indícios de fantasia, né? Onde os europeus projetavam suas fantasias sobre essa região. Então, eles não eram tidos como fontes verídicas, mas também amparado pelas pesquisas, né, em outras áreas como da arqueologia, como eu disse, hoje a gente sabe que eram regiões densamente povoadas. E aí o exercício que Porto está fazendo é como a gente pode fazer a crítica desses documentos históricos e levá-los a sérios, né, fazendo essa crítica para tentar entender como era essa população. Vamos lá, então. Bom, Antônio Poro vai dizer que o despovoamento da Amazônia é um fenômeno demográfico e cultural de longa duração. Então você vai ter aí mais ou menos uns 100 anos, né? Porque já no século XVII já começa o despovoamento bem, né, da população, e depois no século XVIII já não tem, a população é mais ou menos indígena, já é mais ou menos o que ela seria, né, nos períodos mais históricos, onde a gente tem uma documentação, conhecimentos mais profundos sobre a região amazônica. Então, o autor vai dizer que nos primeiros 200 anos de colonização, trata-se do desaparecimento das nações que viviam ao longo do rio Amazonas e da sua substituição por novos contingentes indígenas que foram sendo descidos dos afluentes para a calha amazônica pelos agentes da colonização. Então, esse é o objetivo que ele se propõe, né? Tratar no artigo. E nessa perspectiva, este capítulo quer oferecer uma síntese do panorama etnográfico das margens do Alto e Médio Amazonas brasileiro, identificando e delimitando, na medida do possível, as principais províncias descritas pelos cronistas no século XVI e XVII, assinalando os seus traços culturais mais significativos e procurando acompanhar o processo histórico da sua desagregação e metamorfose. Então, ao mesmo tempo que ele tenta então entender, né,
partir dos cronistas, a descrição sobre a população, também tenta visualizar o espaço geográfico ocupado, traços culturais, né, que identifica essa região e espaços geográficos. Então ele vai fazer alguns mapas que a gente vai ver, onde a gente vai poder delimitar as populações descritas, né, pelos relatos iniciais. Então, no século XVI, a várzea amazônica ela vai surpreender, diz Antônio Poro, os primeiros viajantes, com uma população numerosíssima, internamente estratificada e assentada em povoados extensos, produzindo excedentes que alimentavam um significativo comércio intertribal de produtos primários e manufaturados. E o interessante, por exemplo, é que nada disso sobreviveu ao avanço de missionários e colonizadores. No século XVIII, a população ribeirinha já é o resultado de descimentos e misturas forçadas nos estabelecimentos missionários. A várzea. A várzea é a planície aluvial propriamente dita, ou o leito maior dos rios, diz o autor. É a região sujeita parcial ou totalmente às inundações anuais, e o seu solo é constituído de sedimentos quaternários, depositados anualmente pelo rio. Ou seja, é a região mais rica, mais fértil da Amazônia, porque todo ano ela recebe novos sedimentos vindos das regiões andinas, o que torna o solo muito rico. E as várzeas e matas de igapó, que são essas matas inundáveis, né, como a gente vê nessa imagem, elas são entre 1,5% a 2% da bacia amazônica, o dobro do território da Holanda. Portanto, são regiões comparadas ao Rio Nilo, né, no Egito, à região do Rio Amarelo na China, né, capazes de suportar grandes populações. Então, a Amazônia é dividida assim, entre a várzea, né, matas de igapó, e as terras altas, né, que seriam terras menos propícias à agricultura, porque são uma terra mais recente, é uma terra mais ácida, né, que precisa de constante adubação e correção da terra para suportar a agricultura. Mas as terras das várzeas não, elas são constantes, todo ano elas são fertilizadas novamente, né? Então elas são as terras mais férteis da Amazônia. Provado que a Amazônia pode suportar uma grande população, tem condição para a agricultura, né? Para suportar uma grande população, aí o autor passa então a ver como que a gente poderia ver, analisar ou criticar as fontes históricas, né? Para poder abstrair conhecimento histórico delas, né? E ele vai dizer, olha, os primeiros viajantes eles estavam imbuídos muito pela mitologia, pela aquela expectativa de encontrar grandes, né, impérios, né, como eles tinham feito no contexto da ocupação, da colonização, da conquista, né, aqui na América do Sul do Império Inca. Então eles viam relatos de outros impérios, né, como o Eldorado, onde eles encontraram muita riqueza, o país de Rupa-Rupa, o Grande Omago e o Lago Paititi. E o primeiro desses relatos é da viagem de Orellana, da qual Carvajal, Frei Carvajal, aqui a gente tem um exemplo da capa, né, do Frei Carvajal, da crônica dele, né, onde ele relata essa descida, a primeira descida do Rio Amazonas do Orellana, né? E o autor, no caso o Antônio Poro, vai dizer: quando Orellana e seus homens, descendo pela primeira vez o Napo e o Amazonas, chegaram em julho de 1542 à foz do Inhamundá, já estavam preparados e condicionados a encontrar coisas maravilhosas. Diz
o Carvajal, agora ele está citando Carvajal. E foi Deus servido que, ao dobrar uma ponta que o rio fazia, víssemos adiante, branqueando na costa muitos e muitos grandes povoados. Aqui temos de chofre na boa terra e senhorio das Amazonas. Então aqui é quando o Carvajal está citando o encontro com as Amazonas. Ora, as Amazonas são um mito grego, né, que eles projetam sobre a região amazônica aqui. Então, o que o autor vai falar? Olha, a gente tem que ler esses textos, criticar esses textos, né, com essas fantasias que eles têm, e comparar com outros textos logo posterior ou da mesma época, né, porque esses primeiros textos eles vão estar muito condicionados por essas fantasias. Então, você pode abstrair o conhecimento desse texto, passando ele por uma crítica, para poder chegar num conhecimento mais verídico. E é isso que o autor tenta fazer aqui. Nessa crítica, Antônio Poro vai poder dizer: os outros cronistas do século XVI ora confirmam, ora completam as notícias de Carvajal. Diogo Nunes, um mameluco português a serviço da Espanha, havia estado no Alto Amazonas antes de Francisco de Orellana, com a expedição de Mercadilho. Em 1538, chegou até a região de Tefé, onde os Aissuari constituíam a rica província de Machipar, amplamente referida pelos cronistas posteriores. Em Machipar, ele encontrou um grupo numeroso de índios tupinambá, procedentes de Pernambuco e em plena migração rumo ao Peru, onde chegariam em 1549. Em 1561, a expedição de Ursa de Aguirre desceu o Rio das Amazônias desde a região até a Foz. Então, a partir dessas outras expedições, o autor vai cotejando, abstraindo um conhecimento histórico, fazendo a crítica, contrapondo umas às outras. Ao contrário da crônica de Carvajal, esses relatos não contêm elementos fantásticos. E do seu conteúdo, o que mais chama a atenção são as referências a elementos demográficos, a quantidade de povoados e a abundância de mantimentos, o que acaba comprovando, em parte, os relatos de Carvajal, quando eles também se referem, portanto, a uma região amplamente povoada, né? Então, realizando essa crítica e comparando esses documentos, a gente pode chegar a um conhecimento histórico sobre a região. Nessas primeiras expedições, o desencanto, né, dos espanhóis com a região, porque elas não redundaram em nenhum encontro, né, com essas maravilhas mitológicas que eles queriam, com Eldorado, a região ficou abandonada, né, de novas expedições. Ela não teve esse ímpeto. Lembrando que a região amazônica era região espanhola, né, pertencente ao Tratado de Tordesilhas à Espanha, não a Portugal. Tá? A União Ibérica ela vai possibilitar aos espanhóis a ocupação desse território, até porque o próprio rei espanhol, que era também rei de Portugal, cedeu aos portugueses a colonização da região, a expulsão dos estrangeiros, a ocupação da região amazônica, né, na foz do rio Amazonas, ali no Maranhão, né, Belém. Então começaram os portugueses que tiveram o direito de poder ocupar essa região, porque os espanhóis estavam muito distantes, era muito custoso, né? Então, já que era o mesmo sob o mesmo monarca, o rei cedeu aos portugueses fazer essa ocupação. Em 1632, dois leigos franciscanos da província de Quito, Domingos de Brieva e Andrés de Toledo, chegaram a Belém. O sucesso de Brieva e Toledo teve consequências decisivas para a história da Amazônia. Ele sugeriu aos portugueses a viabilidade de chegar ao Peru pelo Amazonas e a ideia de se anteciparem a outras aventuras espanholas rio abaixo. Encarregado de explorar e tomar posse do Amazonas, Pedro Teixeira saiu de Curupá em outubro de 1637,
com 47 barcos, 70 portugueses e mamelucos e 1.100 índios de remo. Então, e foi o Pedro Teixeira que vai demarcar. Então, ele vai tomar posse da região amazônica para os portugueses em nome do rei espanhol, que o autorizava a fazer isso. E essa expedição de Teixeira, então, chegaria até Quito. Dessa expedição, a gente tem um relato redigido em espanhol, que seria a relação, la relación, né, em espanhol, desse relato. A gente também tem outros relatos. O jesuíta Cristóvão de Acunha acompanhou a expedição e escreveu um novo descobrimento do grande rio das Amazônias. O relato dos primeiros missionários a estabelecer uma missão também, né? Laureano de la Cruz, 1647 a 1650, e entre 1662 a 1667, Maurício de Heriarte escreveu a obra Descrição do Estado do Maranhão, Pará, Curupá e Rio das Amazonas. Duas obras do jesuíta no final do século XVII, pelo lado português. A Crônica de Bettendorf, completada em 1698, pelo lado espanhol, o Diário de Samuel Fritz, transcrito e resumido por Marrone em 1738. Fritz também vai fazer um mapa, né, da bacia amazônica em 1691. Então, nesses relatos aqui, a gente já não vê mais aquela grande população amazônica. A população basicamente tinha desaparecido, né? As grandes populações da Foz do Amazonas. O mapa de Fritz é uma obra muito importante, muito interessante. Aqui a gente tem o mapa de Samuel Fritz, né? Já com toda a extensão do rio Amazonas, alguns os afluentes aparecendo, né? Populações indígenas na região, e o rio Orinoco lá bem ao norte, né? Bom, a partir daí o autor passa então a descrever um pouco das características antropológicas, né, que teriam esses povos, dá o nome e a região mais ou menos que eles ocupariam, como a gente pode ver aqui no mapa, né? Aqui a gente tem alguns nomes: Aparia, Aricana, Arimocoa, Machiparo, Oniguaia, né? E os rios, né, da região, para situar a gente, então mais ou menos aonde estariam esses povos ocupando essa região. Os Aparias ou Mágoas, que seria um grande senhor Aparia, né, que recebe o nome então. E vestiam roupas, então é uma característica importante, né, dessa região. Aricana também vestiam roupa. Os Arimocoa andavam nus. Arimocoa já andavam nus, é um outro dado, né, interessante. Aparias já não são mencionados no século seguinte, mas sim Omágua, que seria o povo das águas, né, que seria o nome. Então, Omágua significaria isso, povo das águas. Em português a gente chama de Cambeba ou cabeça chata. Porque eles achatavam o seu crânio, né? Vários povos da região amazônica achatavam o crânio, né? Alongavam, um processo de alongamento do crânio. Os incas costumavam fazer isso, então a gente tem crânios alongados nos incas, né? Lá para os incas. Mas nessa região era uma coisa mais da realeza, né? E na Amazônia, então, a gente vai ter entre os Omáguas. E a gente vai ter aqui, olha que interessante, entre os índios caritianos aqui em Porto Velho também. Então essa é uma foto histórica, até recentemente, né, da família Ariquém, que seria então um jovem de 16 anos do Rio Jamari, com a deformação artificial do crânio, semelhante à que era praticada pelos Omágua no Alto Amazonas. A foto é da expedição de Carlos Chagas, de 1912, mas a prática ainda estava em uso em 1958. Então, para
quem não sabe, então nossos índios aqui da região aqui de Porto Velho também costumavam a praticar esse tipo de estética. 100 anos depois, a gente já vai ter uma outra configuração de descrição já. A gente vai ter os Machiparo e os Aissuari, envolvidos no intenso comércio de cerâmica por ouro e depois escravo, né, por armas de fogo, na troca com os holandeses. Então eles já vão estar envolvidos nesse comércio, na captura de indígenas de outros indígenas, outros povos, para conseguir objetos dos europeus, né? Nós vamos ter a descrição dos Yorimã, Yorimágua ou Solimões, né? Que seriam os outros Omágua, Paguaná, Cuxiguara e Carabuiana. Né? No mapinha a gente pode tentar localizar aqui, por exemplo, os Omágua, então já, né, Icambeba, já dominando toda a região aqui. Então eles descem, ocupam, os outros povos já não estariam mais na região descrita, né, teriam desaparecido ou migrado para o interior. Assuari aqui, Yorimã aqui, os Solimões, né, Yorimã, que vai dar nome ao rio, né, Solimões. Já aparece os Manau aqui em cima, tá vendo? No Rio Negro, né? Tá essa região aqui. Mapas anteriores diziam respeito ao Alto Solimões, né? Alto Amazonas. Agora vamos ver o Baixo Amazonas. Aqui no Baixo Amazonas, então, seria, né, nessa parte aqui, é o encontro das águas do Rio Negro com o Rio Solimões. É a partir daqui que a gente chama de Rio Amazonas, conhecido na literatura como Rio Amazonas. Para cá é o Rio Negro e para cá é o Rio Solimões, né? Os dois formadores. Nós temos aqui, do Rio Negro a Parintins, vamos ter a presença dos Tupinambaranã, né? Que seria aqui na ilha de Tupinambaranã, né? A presença dos Tupinambá. Vamos ter os súditos das Amazonas, chamados Corduris e Tapajós, aqui, os súditos Corduris e Tapajós, né? Os súditos das Amazonas. Essa é a região, portanto, dominada, né, pelas Amazônias, segundo o Carvajal. Escrito, né, e visto toda essa população e as transformações, alguns povos desapareceram, diminuiu a população sensivelmente, o que teria causado isso, né? Obviamente, então, é o que o autor chama de eugenocídio à nova ordem. Então, essa nova ordem seria justamente fruto da colonização. Essas populações desapareceram, essas civilizações que tinham na Amazônia desapareceram justamente por causa da presença dos europeus. Primeiramente, o que mais causou a depopulação teria sido doenças, né, que dizimaram a população e muitos sobreviventes ainda fugiram das margens. Aqueles que sobreviveram ocuparam o interior. O que ocorreu foi as grandes aldeias viraram pequenas aldeias nucleares familiares dos sobreviventes, né, se espalharam pelo interior da Amazônia. As expedições de resgate e guerras justas também diminuíram sensivelmente a população. Os constantes assédios causados por essa expedição de resgate e guerra justa. Lembrando, o resgate era quando os portugueses e espanhóis, né, trocavam os prisioneiros dos indígenas que seriam canibalizados por mercadorias europeias, né, principalmente materiais de ferro. Mas logo no início os próprios indígenas se engajaram nesse comércio, então eles não passaram mais a capturar atacar outros povos para realizar rituais antropofágicos, mas justamente para comercializar com os europeus, né? Vários povos se engajaram nesse comércio. O estabelecimento de missões e descimentos de populações para essas missões também despovoou a região, lembrando que durante todo o período colonial essas populações elas eram requeridas
para ocupar os descimentos, né, para ocupar regiões do litoral, com grandes populações, né, súditos e mão de obra, né, eram requeridas para justamente garantir a posse territorial. E com a constante morte por doença, coisa assim, cada vez mais era requerido mais gente, né, mais gente para ocupar a região, e esses descimentos vinha, né, de tempos em tempos eram descidas populações. Então isso despovoou ainda mais o interior da Amazônia. Os próprios índios, outrora impedidos de acessar os grandes rios pelos grandes cacicados, agora desceram para aproveitarem a abundância que tinha nessa região. Então você vai ter um fenômeno oposto também. Às vezes tinha alguns grupos que estavam no interior que não ocupavam essa região inicial dos grandes rios. Mas com o desaparecimento dessa população, dos grandes rios, esses grupos vêm e ocupam agora essa região farta, né, e rica para a agricultura, né, e rica em alimentos. Né? Lembrando que os rios tinham muitos tipos de peixes, tartarugas, né, facilmente pescáveis. Né? Os jesuítas defenderam os indígenas. Os capuchinhos, carmelitas e mestiçados foram mais coniventes com a exploração dos indígenas. Então, durante todo o processo, o período colonial da ocupação da Amazônia, coube aos religiosos a conversão, né, o controle sobre a mão de obra desses indígenas. E entre esses são os jesuítas os que mais vão defender os indígenas. E por isso também eles vão entrar em atrito com os colonizadores, né, que vai causar expulsões e coisas dos indígenas. Mas seja como for, essas missões também serviram para o despovoamento, porque era o descimento, né, dessas aldeias das aldeias indígenas para esses aldeamentos, essas missões. O resultado de tudo isso é que os índios da várzea do século XVIII não são os índios originários. Então você vai ter uma mescla muito grande de populações indígenas. Os indígenas que eram da várzea originária já não vão ser outros indígenas, vão modificar totalmente, né, essas populações. E a descrição e os nomes dessas populações. Isso é o que a gente chama, por exemplo, dentro da história indígena, de etnogênese. O conceito de etnogênese ajuda a gente a explicar essas mudanças que acontecem, né? E porque de repente tem um novo grupo, surge um novo nome, uma coisa assim. Não significa que surgiu do nada, mas houve transformações, né, de âmbito culturais devido a esses processos de colonização, de depopulação, de exploração, né, que a gente está vendo até aqui. Então, eu deixo vocês aqui com algumas questões para que possam revisar, né, e ajudar vocês a compreender melhor o texto. Tá? A primeira delas, como Antônio Porro descreve a Amazônia na época da conquista. E a segunda, como Antônio Porro descreve a Amazônia em torno de 100 ou até 200 anos, então nesse período de 100 a 200 anos após a conquista. Tá? E por fim, como os historiadores podem fazer uso de documentos históricos tidos como fantasiosos ou inverídicos. Ora, se eles são fantasiosos e verídicos, eles podem ser usados? Como a gente vai usar? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima!